já faz um tempo que eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês e por isso, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma forma de utilizar uma mesa digitalizadora para te auxiliar nos seus processos iniciais de definição de soluções de projeto. Pode ser que vocês pensem em outras formas, mas hoje a gente vai partir de uma implantação, então será um estudo inicial para uma implantação. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que esse vídeo é meramente a minha opinião, então pode ser que você não concorde e eu te peço que, por favor, não leve como uma verdade absoluta, porque não é. Pode ser que vai fazer sentido pra você e pode ser que não, tá tudo bem. A segunda coisa é que eu não adquiri uma mesa para fazer esse vídeo e esse vídeo também não é uma indicação de que vocês adquiram. Eu tinha esse recurso e já tinha um tempo que eu gostaria de pensar e de trazer alguma coisa utilizando-o e aconteceu de ser possível nesse momento. E dentro disso, hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu achei de positivas e algumas que não tão positivas assim, e reforçando que a intenção é que a gente agora aprimore e abra mais um leque, e não que a gente feche. Então não estou dizendo em momento algum que a utilização da mesa vai substituir desenhos, manuais ou outros programas. Eu estou dizendo apenas que pode ser mais um recurso que vocês podem utilizar. Somente isso. E dentro disso, a primeira coisa que eu tive que fazer foi pensar e definir qual seria a peça gráfica que eu ia utilizar. E partindo dessa ideia de princípios, princípio de início mesmo que eu quero dizer, eu pensei em trabalhar com uma ideia de implantação, que são coisas que eu costumo fazer inicialmente nos meus projetos, que é entender como o meu projeto ele vai responder às condicionantes que eu tenho e como que isso vai ser transformado em partido projetual. Basicamente foi isso. E aí dentro disso eu tive que definir algumas situações. Embora eu já tenha esse recurso que é a mesa há algum tempo, devido a vários fatores, eu só consegui começar a mexer um pouco mais por agora. E então eu também posso dizer que eu sou iniciante nesse aspecto, com certeza. E aí dentro disso, eu busquei recursos que me auxiliassem a demonstrar para vocês. E não quer dizer que vocês precisam fazer isso. Então o que eu fiz? Eu já tinha uma implantação que eu estava desenvolvendo um projeto de habitação coletiva. E aí eu já tinha essa implantação em outro programa. Eu peguei essa implantação e usei ela de pano de fundo para me auxiliar no desenho. É só para facilitar, mas vocês não precisam fazer isso. Até porque vocês vão estar criando algo completamente novo. E aí é que é importante eu colocar. Esse vídeo não é um tutorial, é simplesmente apresentar um uso novo com possibilidades. Se vocês quiserem algum tutorial, me contem que eu posso trazer. Mas hoje é só para mostrar alguns apontamentos. Eu posso até ensinar uma coisa ou outra, mas eu não vou passar por tudo que eu criei no passo a passo. A primeira questão que me pegou foi que eu tive que... levou um tempo para que eu conseguisse associar o que eu estava desenhando na mesa e o que estava sendo reproduzido na tela. Porque eu tô muito acostumada a trabalhar com mouse. Inclusive, tudo que eu fiz com a mesa, se você não tem uma mesa digitalizadora, mas você utiliza um mouse, você consegue fazer. Então tá tudo tranquilo, assim como tudo que eu já ensinei por aqui. Então é muito rebatido e muito versátil, o que eu acho muito bacana. É como se a mesa ela se transformasse em um mouse pra mim nesse vídeo. É basicamente isso. E aí só que eu tive que me adaptar um pouco mais, então levou um pouco de tempo para que eu me acostumasse. Então aqui vai uma dica. Se você tem esse recurso ou pretende trabalhar com ele em algum momento, talvez você tenha que despender um tempinho inicial, gastar um tempinho inicial trabalhando com aqueles desenhos iniciais que a gente faz na faculdade. Trabalhar com linha, horizontal, vertical, diagonal, trabalhar com formas e fazer esses desenhos por um tempo para que você se acostume com a mesa, com a caneta, com o tamanho da mesa e reverberado na tela. Vocês vão ter que ter um tempinho para fazer isso. Depois que eu fiz isso, foi tranquilo e eu consegui fazer o contorno dos desenhos de uma forma bem simples. Eu usei o Photopea, porque já é um hábito e eu já tinha esse desenho pensado para esse tipo de uso. Então, eu utilizei a ferramenta de pincel, os brushes, para fazer o desenho. E uma coisa que eu acho muito importante quando a gente está falando de um uso inicial é que a gente crie camadas. Porque quando você cria uma camada, você tem uma camada que é só o seu terreno, contorno. Você tem uma segunda camada que é o seu primeiro bloco habitacional, no meu caso.
você tem ou o primeiro e o segundo, não sei. Você tem uma segunda camada que é outra possibilidade de localizar esses blocos no seu terreno. E aí você tem uma terceira que é a paginação 1, depois você vem e cria uma segunda paginação. Por que eu acho importante que vocês criem essas camadas e trabalhem pode ser com os brushes, que eu acho que é mais fácil. Porque assim, como você está fazendo isso inicial, se em algum momento uma dessas camadas deixar de fazer sentido, tudo bem, você só vai apagar e ficar com a que fizer mais sentido ou fazer outras. E basicamente foi isso que eu fiz. Criei todos os blocos, todas as paginações em camadas separadas e depois vim trabalhando com alguns elementos que eu acho muito bacana e que isso é muito positivo. Então, enquanto a gente tem um lado que não é tão positivo, que é o tempo que a gente gasta para aprender, a gente tem um lado muito positivo, que são essas possibilidades de simplesmente desligar uma camada e ligar para poder ver possibilidades diferentes. E isso também vale para o segundo ponto que eu fiz, que é colocar algumas achuras nos blocos. Então tem uma achura que representa uma cobertura, aí lá na paginação, uma achura que vai representar um gramado, uma área permeável, ou uma área impermeável, ou um deck, ou uma piscina. A gente pode trabalhar com isso tudo em camadas separadas e ir trocando. E aí, de repente, se você for orientar o seu projeto, por exemplo, de TCC, você pode mostrar dessa forma para o seu orientador e já fazer as anotações e já ver como é que funciona. E não quer dizer que você não poderia fazer isso no papel, mas talvez você teria que trabalhar com papel manteiga ou algum outro tipo de papel e nem sempre a gente tem esse recurso. Então, hoje em dia, de repente é mais fácil no digital, mas isso com certeza não anula a importância da gente saber trabalhar com outros recursos que vão nos ajudar quando a gente não tiver esses, por exemplo. Inclusive, eu passei grande parte da minha faculdade e até hoje eu faço muita coisa manualmente, mas eu gosto muito de explorar coisas que a gente consegue fazer no digital. E aí, basicamente foi isso que eu fiz. Eu trabalhei com pincéis e para fazer as achuras, eu fiz aquele processo que eu já mostrei para vocês. Eu selecionei ou usando a varinha ou o laço poligonal e depois eu apliquei uma cor, sempre criando camadas novas. E aí, para esse uso, eu acho que funcionou muito legal e eu consegui chegar nesse resultado aqui, fazendo somente isso. E aí eu puxei textos e esses elementos que eu já mostrei em outros vídeos, mas basicamente você vai lá no T, puxar um texto, escrever, legendar o que você quer, o que também é muito importante e ajuda. Outra coisa que eu fiz e que foi muito positivo aqui, que eu acho que a gente pode trabalhar de uma forma bem criativa, é criar fluxos e acessos. Então eu peguei o brush, fui desenhando mesmo as setinhas, algo muito manual e é muito mais livre, tal como é quando a gente tem o papel, mas aqui a gente tem essa possibilidade, como eu falei, de sobrepor as coisas sem perder nada e ter tudo no mesmo lugar. Eu acho que isso é positivo. E trabalhei com isso, trabalhei com cores diferentes, tudo separado, para que depois eu conseguisse construir esse estudo somente ligando e desligando camadas. Foi bem bacana, enquanto estudo inicial, me permitiu entender essa setorização. Eu fiz um processo um pouco reverso, como eu já tinha um estudo meio que pronto, mas eu imagino que se eu tivesse feito do zero, teria sido até mais interessante toda essa criação, de depois pensar em possíveis visadas, ou da orientação solar e como que isso impactou na minha decisão de localizar os prédios de forma mais longitudinal para pegar o sol da manhã e explicar isso aos poucos, acho que fica bem interessante. E é como eu disse, mais uma ferramenta que vocês podem vir a utilizar. E aí dentro disso, eu queria só mostrar para vocês o que eu desenvolvi e dar essas dicas. Eu acho que é um recurso útil, se você está pensando ou já pensou em trabalhar com, é útil. Vai te levar um tempinho, mas também não é o único recurso que você pode utilizar para fazer isso, o que também acho muito bacana. Você pode fazer tudo isso usando o mouse, como eu já falei. Então, mais do que o recurso e o meio, é entender que a gente consegue chegar no mesmo fim utilizando outros recursos e possibilidades. E a gente consegue trabalhar de forma bem bacana da mesma forma. Outros usos que eu pensei e que eu fui trabalhando ao longo que eu acho que funciona é a possibilidade de a gente criar pincéis usando a mesa digitalizadora, e isso realmente é muito bacana porque a gente consegue desenhar coisas muito personalizadas nossas. Pincéis e brushes, na verdade, é possível. E a gente poderia levar isso para qualquer outra peça gráfica também. Tipo, você poderia criar diagrama de evolução da forma, você poderia levar isso para setorização assim de algo mais específico, tipo setorização de uma edificação muito verticalizada, você poderia trazer e pintar e fazer. É algo que a gente traz
como uma nova possibilidade, que eu acho que é bem bacana. Se você tiver interesse e quiser ver outros vídeos por aqui sobre a mesa, mostrando esses outros usos, ou mesmo fazendo um tutorial, me conta. E se não, eu vou trazer alguma outra coisa por aqui pra fazer nesse paralelo, que tudo dá pra utilizar com o mouse. Como eu falei, é a minha opinião, que de modo geral eu achei que foi uma coisa bem interessante, eu gostei de fazer. Chega um momento que quando você se acostuma se torna uma atividade prazerosa. E como eu disse também, eu não adquiri para fazer esse vídeo, já tinha, então também não é uma indicação, é só mesmo para trazer uma nova possibilidade. Eu espero que tenha feito sentido, que tenha te ajudado. E uma última coisa que eu queria falar é que no final desse estudo eu coloquei uma camada por cima. E eu criei essa camada de uma forma inusitada, então acho que seria legal contar pra vocês. Eu basicamente criei uma camada nova, eu pintei e eu adicionei ruído. E com ruído eu criei uma textura por cima, porque a gente enriquece. Eu já falei muito disso, de trazer texturas, mas aqui eu nunca falei dessa possibilidade de a gente criar algumas texturas com esses filtros que a gente tem no próprio Photopea ou em outros programas. E aqui funciona muito legal, deu muito certo, ficou desse jeito aqui. É isso, pessoal, eu espero que tenha ajudado, que, enfim, a gente possa trabalhar em outros momentos com outros vídeos utilizando a mesa. Que foi um recurso interessante, que eu não utilizei ao longo da faculdade, mas que se eu tivesse no momento e agora sabendo, teria utilizado com certeza. Bom, é isso. Me contem aqui se vocês gostariam de ver outro tipo de vídeo. E se você ficou até agora, não deixe de curtir, de comentar mesmo, de compartilhar com pessoas que possam se interessar e de me contar realmente o que vocês gostariam de ver para que a gente construa essa comunidade de forma conjunta. É isso, como sempre, vamos juntos, vamos longe. Até a próxima e tchau, tchau!